vocês viram que o Nego do Borel gravou aquele clipe que eu achei ótimo, achei excelente, o clipe do Me Volta, que teve a história do beijo gay, não é, que causou polêmica também. Ele teve o carro roubado, depois encontrado, foi acontecendo tudo na sequência. E para coroar isso, entre aspas, aparece a ex detonando o Nego do Borel e falando coisas da vida pessoal dele que podem impactar o público, na verdade. Olha ele de Nega Borelli, né? Nega da Borelli, né? Realmente foi muito engraçado. Então, o que acontece, engraçado no sentido da coragem de se caracterizar e mandar bala mesmo, porque começaram até a duvidar da sexualidade dele, né? As pessoas são muito interessadas nesse tipo de coisa, e ele tirou de letra isso, até deu a explicação dele e tudo. Né? Tem gente criticando o beijo gay, mas o clipe é muito bem feito. Ou seja, aí vem a namorada do Nego do Borel, segundo o jornal Extra. Ela é a namorada antes da fama, eles ficaram juntos 2 anos, entre idas e vindas até 2015. E a Suelen Sauer resolveu botar mais lenha na fogueira em meio às polêmicas em que o funkeiro se envolveu após o lançamento do seu novo clipe. Ela usou o Facebook para detonar o ex-namorado num longo texto. E aí o Extra separou alguns trechos e ela diz, olha só que coisa. Ela diz assim: muitos não conhecem o péssimo filho, péssimo sobrinho, primo, etc. Aquele que é capaz de tatuar o nome de toda a família, mas não de contribuir com uma cesta básica, com os mesmos que precisam e muito de sua ajuda. Ele aprendeu a ser diplomático nesse mundo, onde ser falso é necessário. Poderia ficar aqui adjetivando o rapaz, cujas músicas eu canto e danço. E aí ela continua: aos que conheceram seu trabalho agora, de 2 anos para cá, esse clipe novo pode chocar. Para nós que conhecemos o MC do Morro, foi só uma releitura dos clipes que ele fazia com o celular no quintal de casa. O mau gosto tinha desaparecido com a chegada de profissionais, mas ele sempre teve opinião, ideias que muitas vezes só eram lapidadas. Ele tinha perdido essa essência. O MC Raiz tinha dado lugar ao Nutella, influenciado também pelas novas pessoas ao seu redor. Há pouco se tocou, com a ajuda da conselheira que você respeita, Anitta, que precisava resgatar as raízes. Andou pedindo contatos dos jornalistas que até bem pouco tempo ignorava porque achava que já era padrão Vogue. É preciso frear quem se apropria de causas sem entender delas apenas com o intuito de aparecer, se aproveitar da luta dos outros. O objetivo do MC era causar com o clipe. Bingo! Conseguiu. Aos fãs dele que tenho aqui, respeito vocês. Se minha filha gostar da musicalidade do MC, vou respeitar também. Mas hoje estou falando de sociologia. Desnecessário, né, gente? Acho assim que realmente não precisa você fazer esse tipo de coisa para num momento em que ele lança. Olha, eu acho, vou falar uma coisa para vocês, eu acho muito bonito o fato de antes ele fazer tudo isso com um celular, porque ele não tinha recursos. A partir do momento que ele tem recursos, que o sucesso foi, os ventos do sucesso foram soprando para o lado dele e ele conseguiu grana e equipe para fazer um clipe com essa qualidade, ele fez. Ele podia ter partido para outro tipo de clipe, ter tido outra ideia, mas ele confiava nisso, ou seja, a raiz do Nego Borel continua presente no Borel. E foi isso que ele fez questão, que aquela coisinha que ele acreditava, tosca, feita num celular, poderia virar um lindo clipe, um clipe de qualidade. E quando ele pôde, foi isso que ele fez. Então eu acho que, gente, por aí não tem abandono de raiz, não. Tem muita dor de cotovelo, né, que não precisava ser exposta dessa maneira, que eu acho que realmente cada um leva a sua vida. Não precisa você querer detonar o trabalho de uma pessoa num momento tão importante, inclusive como é o de um lançamento. E até envolvendo a vida pessoal e a família, né? E a família. Ela fez um caldeirão de todo esse tipo de coisa. Eu não gosto disso. Eu achei um discurso raso,
porque a gente acompanha a trajetória do Nego do Borel aqui. Falar em sociologia, poupe, né? Não é sociologia falar do caráter, falar da índole da pessoa. E quando ela fala de péssimo filho, péssimo sobrinho, péssimo primo, ela não é prima, ela não é tia, e ela não é irmã, e ela não é mãe dele. Pai dele. E ninguém da família do Nego do Borel fala o contrário a respeito dele. Eu acho que pode ter aí uma desavença entre ex-namorados. E aí ela se usa de todos esses artifícios para tentar denegrir a imagem dele. Diferentemente da história da Milady Mihaly com a Fazenda, essa sim é uma direta se aproveitando da onda do videoclipe. Querendo aparecer. Querendo aparecer. Acho, e não né? ficou legal, não. Felipe delas apenas com o intuito de aparecer, se aproveitar da luta dos outros. O objetivo do MC era causar com o clipe. Bingo, conseguiu. Aos fãs dele que tenho aqui, respeito vocês. Se minha filha gostar da musicalidade do MC, vou respeitar também. Mas hoje estou falando de sociologia. Desnecessário, né, gente? Acho assim que realmente não precisa você fazer esse tipo de coisa para num momento em que ele lança. Olha, eu acho, vou falar uma coisa para vocês, eu acho muito bonito o fato de antes ele fazer tudo isso com um celular, porque ele não tinha recursos. A partir do momento que ele tem recursos, que o sucesso foi, os ventos do sucesso foram soprando para o lado dele e ele conseguiu grana e equipe para fazer um clipe com essa qualidade, ele fez. Ele podia ter partido para outro tipo de clipe, tido outro, adjetivando o rapaz, cujas músicas eu canto e danço. E aí ela continua. Aos que conheceram seu trabalho agora, de 2 anos para cá, esse clipe novo pode chocar. Para nós que conhecemos o MC do Morro, foi só uma releitura dos clipes que ele fazia com o celular no quintal de casa. O mau gosto tinha desaparecido com a chegada de profissionais, mas ele sempre teve opinião, ideias que muitas vezes só eram lapidadas. Ele tinha perdido essa essência. O MC Raiz tinha dado lugar ao Nutella, influenciado também pelas novas pessoas ao seu redor. Há pouco se tocou com a ajuda da conselheira que você respeita, Anitta, que precisava resgatar as raízes. Andou pedindo contatos dos jornalistas que até bem pouco tempo ignorava porque achava que já era padrão Vogue. É preciso frear quem se apropria de causas sem entender a ideia, mas ele confiava nisso, ou seja, a raiz do Nego Borel continua presente no Borel. E foi isso que ele fez questão, que aquela coisinha que ele acreditava, tosca, feita num celular, poderia virar um lindo clipe, um clipe de qualidade. E quando ele pôde, foi isso que ele fez. Então eu acho que, gente, por aí não tem abandono de raiz, não. Tem muita dor de cotovelo, né, que não precisava ser exposta dessa maneira, que eu acho que realmente cada um leva a sua vida. Não precisa você querer detonar o trabalho de uma pessoa num momento tão importante, inclusive como é o de um lançamento. E até envolvendo a vida pessoal e a família, né? E a família. Ela fez um caldeirão de todo esse tipo de coisa. Eu não gosto disso. Eu achei um discurso raso. Porque a gente acompanha a trajetória do Nego do Borel aqui. Falar em sociologia, poupe, né? Não é sociologia falar do caráter, falar da índole da pessoa. E quando ela... Muito bem feito. Ou seja, aí vem a namorada do Nego do Borel, segundo o jornal Extra. Ela é a namorada antes da fama. Eles ficaram juntos 2 anos, entre idas e vindas até 2015. E a Suelen Sauer resolveu botar mais lenha na fogueira em meio às polêmicas em que o funkeiro se envolveu após o lançamento do seu novo clipe. Ela usou o Facebook para detonar o ex-namorado num longo texto. E aí o Extra separou alguns trechos. E ela diz, olha só que coisa. Ela diz assim, muitos não conhecem o péssimo filho, péssimo sobrinho, primo, etc. Aquele que é capaz de tatuar o nome de toda a família, mas não de contribuir com uma cesta básica com os mesmos que precisam e muito de sua ajuda. Ele aprendeu a ser diplomático nesse mundo, onde ser falso é necessário. Poderia ficar aqui. Vocês viram que o Nego do Borel gravou aquele clipe que eu achei ótimo, achei excelente, o clipe do Me Volta, que teve a história do beijo gay,
não é, que causou polêmica também. Ele teve o carro roubado, depois encontrado, foi acontecendo tudo na sequência. E para coroar isso, entre aspas, aparece a ex detonando o Nego do Borel, falando coisas da vida pessoal dele que podem impactar o público, na verdade. Olha ele de Nega Borelli, Nega da Borelli, né? Realmente foi muito engraçado. Então, o que acontece, engraçado no sentido da coragem de se caracterizar e mandar bala mesmo, porque começaram até a duvidar da sexualidade dele, né? As pessoas são muito interessadas nesse tipo de coisa, e ele tirou de letra isso, até deu a explicação dele e tudo. Né? Tem gente criticando o beijo gay, mas o clipe é muito